Muito bem, minha gente, estamos começando mais um programa Fala Cidade. E hoje é um dia muito especial, estamos aqui na Asconcibra, que é a Associação dos Condutores de Ciclomotores do Brasil. Estamos aqui na sede da Asconcibra, ao lado do presidente Evaldo, que vai esclarecer alguns pontos com relação ainda o ponto que está sendo mais discutido na cidade, debatido, alguns aceitando, outros não, a questão das cinquentinhas. O prazo terminou agora no dia 20, foi o prazo máximo para se regularizar a situação da cinquentinha e a partir do dia 20 começaria as apreensões das cinquentinhas, aquelas que ainda, se não tivesse sido regularizadas ou emplacadas ou com documento, seriam apreendidas. Já começou desde o sábado agora, desde o sábado passado, começou essas apreensões e saber do presidente como é que está essa situação. Isso está sendo moral, legal, ilegal? Como é que está a situação? A Asconcibra está trabalhando nesse sentido? Fique à vontade, Evaldo. Bom, Vicente, aproveitando aí a grande audiência do seu programa da TV Web Minas, é muito importante a gente colocar aqui algumas questões com relação a essas apreensões que já estão acontecendo e com relação ao prazo que foi estabelecido pelo Detran de Minas Gerais para que houvesse a fiscalização e, consequentemente, as apreensões dos veículos. A Polícia Militar é o órgão executivo, então eles estão cumprindo ordens. O que a gente tem percebido, e com muita infelicidade, é essa desordem do nosso país, partindo do governo federal e do governo estadual, especificamente nesse caso dos ciclomotores. Por quê? Porque quando o Detran baixou a portaria estabelecendo o prazo, a portaria 862, a partir de agosto, de 90 dias, para que os condutores fizessem o registro e licenciamento dos ciclomotores, ele estabeleceu, mas não cumpriu a parte dele. Ele estabeleceu o prazo, mas o prazo de nada valeu, porque os condutores de ciclomotores não puderam registrar o seu veículo de acordo com a lei. Eu digo isso com muita segurança, por quê? Porque logo após a portaria do Detran, foi baixada uma resolução do CONTRAN, que é um órgão superior ao Departamento de Trânsito dos Estados, que normatizou a regra para o registro e licenciamento dos ciclomotores. Nesse sentido, os Detrans deveriam ter adequado o seu sistema para que os condutores de ciclomotores pudessem fazer o registro e licenciamento. E os Detrans não o fizeram. Essa normatização, essa adequação do sistema do Detran para que os condutores pudessem fazer o registro e licenciamento não foi feita. Então, todas as pessoas que procuraram o Detran no decorrer desse prazo estavam emplacando o seu ciclomotor de forma incorreta. De forma incorreta, inclusive gerando tributos anterior à data da lei, o que é ilegal. Então, a gente percebe aí que estão, pelo autoritarismo, passando por cima da lei para poder exigir das pessoas que façam o pagamento de tributos no qual elas não estariam obrigadas a fazer. Então, todo ciclomotor, daquelas pessoas que ficaram com medo da situação que está acontecendo hoje e fizeram o emplacamento, gerou cobrança de IPVA retroativo à data de 31 de julho, gerou cobrança de seguro obrigatório retroativo à data de 31 de julho, que não poderia, por lei, gerar esses tributos e essa cobrança. Algumas pessoas disseram a eles para que emplacasse e deixasse de lado e não pagasse. Mas isso está errado. Por quê? Porque a dívida é ativa, ela continua lá. E a gente sabe que quando a gente não paga um tributo, seja de IPVA, seja de seguro obrigatório, você fica devendo e não consegue certidões. Você é devedor ativo, porque o Estado não abre mão dessa cobrança. E ele deveria ter adequado o sistema para não gerar essa cobrança ilegal que estava até agora sendo feita. E continua sendo feita. Por quê? Porque na última semana agora, com essa pressão, com isso que estamos falando, mas parece que as pessoas não ouvem, parece que os governantes não ouvem, parece que
O secretário de Fazenda não ouve já há tanto tempo que a gente está pedindo ao secretário que ouça a nossa instituição para que eles enxerguem e tenham o bom senso de acatar a lei e não atropele a lei para querer arrecadar tributo e exigir das pessoas contribuição na qual elas não estão obrigadas a pagar. Isso que está acontecendo é um descaso, é um absurdo dos nossos governantes, do nosso Estado de Minas Gerais, que está impondo sobre poder cobrança às pessoas indevidas para que elas possam pagar. Nesse sentido, a nossa instituição, a partir do dia 20, que foi na sexta-feira, que foi o prazo estabelecido pelo Detran de Minas Gerais para que começasse a fiscalização e, consequentemente, as apreensões, nós pedimos a público que o condutor de ciclomotor deixasse o seu ciclomotor em casa para não sofrer o constrangimento que alguns estão sofrendo de ter o seu ciclomotor rebocado pela Polícia Militar, pela Polícia Rodoviária e levado ele para a delegacia, cobrando um registro de licenciamento que sequer eles puderam fazer de acordo com a lei. Então, o que está acontecendo, não só na questão do registro de licenciamento, como também no documento de autorização, que até então as autoescolas não disponibilizam para os condutores de ciclomotor, impondo a eles que procurem tirar uma carteira nacional de habilitação, o que por lei não seria obrigatório. Seria obrigatório eles terem acesso à autorização para conduzir ciclomotor. A autorização. E a gente sabe muito bem que dentro de Ubá e da nossa região não tem uma autoescola que pudesse emitir esse documento. Nesse sentido, as providências que nós estamos tomando junto à autoridade e junto à mídia, junto à imprensa, para que a imprensa leve, para que as pessoas saibam que elas estão sendo garfadas com relação aos tributos. Aquelas pessoas que estão impondo a eles o emplacamento dos ciclomotores e está gerando tributo que eles não devem, estão sendo apreendidos os veículos, de forma que a gente vê que há aí um constrangimento enorme e que estão sendo obrigadas a ter que emplacar o veículo, gerando tributos que não deveriam gerar. Presidente, pelo que nós nos informamos na cidade, até mesmo em alguns despachantes, muitos ciclomotores, muitos proprietários de ciclomotores estão fazendo aí esse emplacamento, essa documentação. Segundo alguns despachantes, a polícia não estaria exigindo a ACC, exigindo a carteira de habilitação ou a ACC, apenas o documento, o emplacamento do ciclomotor. A associação, então, não vem conseguindo, então, um consenso com o Detran, com o órgão máximo no Estado, para poder se rever essa questão. Então, quer dizer, até o presente momento fica, então, de acordo com o que o Detran vem realizando. Nada, a priori, a princípio, pode-se chegar a um consenso, seria isso? Nós estamos procurando esse consenso, tivemos reuniões com a chefia do Detran anteriormente e esperávamos, num bom senso e no consenso, que esse prazo fosse prorrogado porque o Detran não fez a parte dele. O CONTRAN ditou as normas para o registro e licenciamento dos ciclomotores, mas não adequou o sistema para fazer esse registro e licenciamento. Então, nesse sentido, mesmo essa imposição do registro de licenciamento, dizendo que não estão cobrando o pagamento do DPVAT, mas que se faça o registro de licenciamento, está gerando a cobrança do tributo. E essa cobrança, quando é gerada, fica na dívida ativa. E não é só no caso da cobrança dos tributos, não. Porque agora, recentemente, a gente ficou sabendo que estão gerando só a cobrança do seguro obrigatório de 2015. Continua errado, porque teria que ser proporcional ao dia 31 de julho para frente, e isso dá diferença de valor. Continua errado, mesmo porque o próprio sistema do Detran deveria ter sido adequado à resolução 555. Tem muitos casos que na hora que o cidadão procura para emplacar, ele não consegue emplacar porque pedem número de DI, data de importação, sendo que na resolução 555 diz que todos os ciclomotores fabricados até o dia 31, que são praticamente todos que estão rodando, eles não eram obrigatórios a apresentar DI. Por quê? Porque seriam considerados veículos nacionais. Por excepcionalidade,
todos os veículos importados que foram fabricados até a data do dia 31 de julho, porque a lei ela é do dia 31 para cá, seriam considerados nacionais e dispensaria a apresentação da data de importação, porque não seriam considerados nacionais. Isso é o que diz a resolução. A resolução, nesse sentido, tem que ter a validade, porque estão impondo a resolução 68, colocando a autorização dentro do processo de habilitação e estão cobrando o documento dentro da resolução, mesmo ela sendo arbitrária. Nesse caso da resolução 555, que estabeleceu que o DETRAN adequasse o sistema para fazer o registro de licenciamento, e isso não foi feito. Então, há arbitrariedade nessas cobranças, essas apreensões estão sendo feitas por imposição de fatos que as pessoas não poderiam estar sendo impostas. E isso a gente está levando a público, está levando, e não está havendo bom senso até então. E a gente, na última terça-feira, que foi ontem, a gente tinha uma reunião marcada com o secretário de Fazenda, através da Assembleia Legislativa de Minas, e de última hora foi dito que o secretário da Fazenda não poderia comparecer e adiaram a reunião de ontem. Mas nós estamos entrando aí com um mandado, me parece que já tem algum parecer no Tribunal Federal do Rio, impondo essas apreensões que estão sendo feitas no estado de Minas Gerais. A gente está em contato direto lá em Belo Horizonte e hoje a gente deve estar entrando com um mandato, se não houver nenhuma notícia aí da parte do governo, que deveria sim estar se sensibilizando, e nós não estamos pedindo favor não para o governo, não. Nós estamos pedindo ao governador que faça as coisas de acordo com a lei, que faça a parte do órgão do Estado, que não está fazendo a parte deles em colocar o sistema adequado para poder impor o registro de licenciamento aos ciclomotores do Estado de Minas Gerais. Muito bem, você está aqui no nosso Fala Cidade Urgente Especial. Estamos aqui na sede da Asconcibra, com o presidente Evaldo falando aí, dando seus esclarecimentos com relação aos ciclomotores. Então, Evaldo, pelo que você está nos passando, o governo do estado até o momento não se manifestou, nem a sua assessoria, nem o próprio DETRAN se manifestou com relação a corrigir essa questão, tá? Dar um prazo maior para que as pessoas, para que o próprio órgão do DETRAN possa se adequar para que possa fazer esses registros. Esse prazo que vocês então querem, você pede, seria um prazo, seria o quê? Seria uma prorrogação desse prazo até um certo tempo, para que pudesse se regularizar a situação? Exatamente. Você olha bem aqui a situação, e nós chegamos, e sequer nós conseguimos que os órgãos responsáveis levassem em consideração as colocações que estamos fazendo. Então, olha só que situação chegamos. A gente sabe que hoje, e esse prazo estabelecido de 90 dias, de nada valeu porque não fizeram a parte deles. E se hoje estão apreendendo os ciclomotores, estão fazendo com que as pessoas não possam conduzir os seus ciclomotores, e mesmo que todos quisessem fazer o registro e licenciamento, mesmo de forma inadequada, eles não estão conseguindo fazer, porque os profissionais, a delegacia de Ubá, assim como várias outras delegacias, não têm condições de atender esse ciclomotor desta maneira que está sendo imposta. Só os ciclomotores apreendidos que estão lá, que precisam ser liberados, para serem emplacados, os que estão apreendidos, já levam alguns dias para que possam ser emplacados. E tem várias situações no qual o sistema não foi adequado e os próprios profissionais não sabem como fazer. Então a gente vê aí a bagunça que o governo causou por não fazer o dever de casa dele, de colocar o sistema e fazer com que os profissionais, os delegados, as pessoas que estão lá na parte do emplacamento, possa fazer ordenadamente o registro de licenciamento dos ciclomotores. Nesse caso, a gente percebe que mesmo que se colocasse aí um prazo, deveria sim o DETRAN saber qual seria a capacidade das delegacias em emplacar os ciclomotores e estabelecer um cronograma de acordo com a capacidade de cada delegacia, para se estabelecer um prazo para que as pessoas possam
fazer o registro de licenciamento sem essa bagunça que está acontecendo hoje por motivo da pressão e da apreensão dos veículos. Muito bem. Bom, nós vamos, já marcamos uma entrevista com o delegado regional, doutor Fernando, para que ele possa também dar os seus esclarecimentos com relação a este emplacamento dos ciclomotores. Até onde nós sabemos, os próprios despachantes estão adiantando a questão de vistoria do veículo, do ciclomotor. Eles vêm adiantando porque tem que tirar uma série de peças da moto, né, para poder fazer ali, tirar o número do chassi, enfim. Isso iria acarretar um certo trabalho ainda maior para o Detran, né, para o vistoriador da cidade de Ubá especificamente. Como o doutor Fernando, ele tem 27 delegacias sob seu comando, ele é o regional de Ubá. Já temos uma entrevista marcada com ele para hoje e nós vamos saber do doutor Fernando, delegado regional, como está a situação, como está a dinâmica, o que o Detran, a nível estado, repassou para essas delegacias para que possa fazer esta vistoria, fazer esse emplacamento e a questão do verdinho, do documento verdinho dessas motos. Nós vamos ter essas explicações, esses esclarecimentos do doutor Fernando ainda hoje dentro do nosso Fala Cidade Urgente. Evaldo, você também me dizia que nesta quarta-feira especificamente haverá uma reunião, aquela que haveria na quinta-feira passada, dia 19, é isso? Dia 19, ela não aconteceu, a reunião seria na Câmara Municipal, mas devido às fortes chuvas que caíram no centro da cidade, acabaram, por sua vez, aonde seria a reunião, teve alguns pontos de alagamento no teto e tal, não deu para realizar a reunião. A reunião será realizada nesta quarta-feira, portanto, hoje, quarta-feira, na quinta manhã. Então, a reunião será amanhã, tá? De hoje para a próxima quinta-feira, no caso amanhã, dia 26, né? Nesta quinta-feira, dia 26, uma reunião que acontece nas dependências do Ubá Tênis Clube. Pois não, fale pra gente. Nós vamos ter uma reunião aí para poder estar passando essas informações para os condutores e ciclomotores de Ubá e de toda a região. Todos estão convidados a participar da reunião amanhã às 19h30 no Ubá Tênis Clube, que fica aqui no centro da cidade de Ubá. Nessa reunião, a gente acredita que hoje está havendo uma reunião do Conselho Nacional de Trânsito, a gente está até acreditando que vai haver uma publicação de uma nova resolução ainda essa semana com relação à autorização para conduzir ciclomotor. A gente nem está tão preocupado aí com esse fato da liminar que foi derrubada, a liminar da juíza, do Tribunal Federal de Pernambuco, e ela foi até derrubada pelo desembargador sem muito parecer jurídico. E no parecer dele, ele disse que não parecia razoável a justiça a se meter em dados técnicos do CONTRAN. Quando a gente recorre à justiça, é para que se acate a justiça, para que se faça tudo de acordo com a lei. E a gente espera, porque esse processo ainda não terminou, e eu acho até que vai haver uma aceleração do julgamento desse processo, para que o que a juíza determinou, baseado na lei, juridicamente, possa voltar a estar em vigor. Porque o próprio CONTRAN considerou que haveria sim a necessidade de criar uma regulamentação própria para autorização para conduzir ciclomotor, diferente da CNH. Então essa questão, a gente acredita sim que ela deva ser resolvida nos próximos dias, assim como essa questão do registro de licenciamento. Nessa reunião de amanhã, a gente espera ter novidades de hoje para amanhã, para poder falar para o pessoal, e independente disso, a gente tem sim que tratar desse assunto, e as pessoas têm que estar cientes do que elas realmente têm que pagar e do que elas estão sendo pressionadas a fazer, que a lei não permite. Agradeço, Vicente, aí o espaço da gente poder estar levando essa informação através da Web Minas, para a gente poder deixar as pessoas a par do que elas têm que fazer. Ok, bom, uma outra questão também, rapidamente, menor que for pego pilotando aí o ciclomotor, ele está impossibilitado, está proibido o menor, ele, é bom que se diga, ele está de qualquer maneira proibido pilotar cinquentinha, né? Só de maior.
Porque é outra informação que nós também colhemos nos despachantes, de que não está sendo exigido a ACC nem a carteira de habilitação no momento, apenas a documentação, mas que o menor que for pego pilotando, no caso cinquentinha, ele será, no caso a moto será apreendida e chamado maior. Isso procede? Essa questão do menor, Vicente, a gente não precisaria nem estar falando dela mais, porque isso é antigo. O menor nunca pôde andar de ciclomotor. Houve lá, não me lembro se foi há muitos anos atrás, houve lá uma emenda e uma resolução que tinha aberto para o menor de 16 anos, até 14 anos, conduzir ciclomotor, mas isso é ultrapassado. Isso já não existe há muito tempo. O menor nunca pôde andar. Os pais que liberaram para o menor foi um ato de irresponsabilidade, porque a lei é muito clara. O ciclomotor é para maior de 18 anos e para pessoas responsáveis. Nossa entidade, ao longo do tempo de sua existência, tem lutado para que os ciclomotores fossem emplacados, para que a autorização fosse emitida. Tudo isso a gente tem lutado para que acontecesse de forma organizada e que desse o direito do condutor de ciclomotor de ter esses documentos de acordo com esse veículo, que mais benefício tem a dar para a sociedade do que malefício. O que houve foi a omissão dos órgãos responsáveis em dar esse direito e emplacar os ciclomotores há muito tempo atrás, que seriam responsabilidade das prefeituras, que não fizeram, e a falta também dos órgãos em disponibilizar a autorização de acordo com o veículo. Então não se pode jogar esse problema para a sociedade, não. O problema foi causado pelos órgãos que não fizeram o papel deles. Muito bem. Bom, Evaldo, muito obrigado pela sua participação, por receber a nossa reportagem aqui ao vivo na sua associação, na sua sede, e mais uma vez conclamar todos os proprietários de ciclomotores para esta quinta-feira, dia 26, 19h30, nas dependências do Ubá Tênis Clube em Ubá, para participar dessa grande reunião onde você e demais membros da mesa vamos estar discutindo com relação às cinquentinhas. Basicamente, o que vai ser tratado nesta reunião? A gente vai trazer o que a gente tem trazido de informação aos canais de comunicação e a gente está esperando notícias de hoje para amanhã, inclusive sobre o embargo que a gente está entrando junto ao Tribunal Federal hoje, lá em Belo Horizonte. Nós estamos tendo um apoio lá da Assembleia para poder fazer com que isso aconteça, um apoio esforçado e individual do deputado Alencar da Silveira nesse sentido, até com o embargo, porque ele tem um ciclomotor, tentou emplacar o seu ciclomotor junto ao Detran, o Detran não conseguiu emplacar e não disse nem por que não conseguiu. Mas a gente sabe por quê. É porque o sistema não foi adequado à resolução 555. E em muitos casos, por não estar adequado, eles não conseguem emplacar o ciclomotor. Então, nesse sentido, a gente deve ter novidades até a reunião de amanhã e, independente disso, nós vamos informar as pessoas o que elas têm que pagar, porque elas têm que saber o que elas têm que pagar, o que elas estão pagando individualmente, de taxa a taxa, assim, especificando o que elas estão pagando e o que está gerando de tributo como dívida ativa para elas pagarem futuramente. E outra coisa, a gente também quer dizer às pessoas que pagaram esses tributos, devido a essa pressão, que procurem a associação e levem os seus documentos, porque a nossa entidade vai entrar judicialmente pedindo a restituição desses valores. Muito bem. Bom, e nós vamos encerrando por aqui o nosso Fala Cidade especial, direto da Asconsibra, Associação dos Condutores de Ciclomotores do Brasil, ao lado do presidente Evaldo. Evaldo, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, participação aqui no Fala Cidade e as suas considerações finais. Obrigado a você, Vicente, a essa abertura aí para a gente poder estar levando a informação às pessoas e estamos sempre à disposição para futuros esclarecimentos. Muito obrigado e muito boa tarde a todos. Continue com a gente, continue na Web TV Minas, sempre um jeito novo de ver TV. Há um ano com você, um ano de sucesso, um ano levando até você as informações pertinentes, as informações que você precisa de saber. Web TV Minas, sempre com você, um jeito novo de ver TV. Até o próximo Fala Cidade.